Bom, gente, práticas para a questão da autoestima tem várias. Dentro da ACT, que é uma das abordagens que eu gosto muito, que eu me formei, que é a teoria da aceitação e compromisso, a gente tem algumas práticas que faz muito sentido para mim, né? Dentro da psicodinâmica, psicodrama, arte terapia, enfim, ao longo desses 17 anos aí de profissão, eu sou muito curiosa, sempre fui por muitas, beber de algumas fontes para que isso me ajudasse, tanto comigo, né, como com o outro. Algumas técnicas em relação à neurociência também, eu gosto muito de aplicar, porque eu vou entendendo um pouquinho desse lugar que é o nosso cérebro, né? E uma das primeira coisa que eu quero trazer para você é que, assim, tem uma técnica que a gente utiliza que é agir como se fosse. Então, assim, pensa, como eu agiria se eu tivesse uma boa autoestima? Então, como é que é uma pessoa que tem autoestima, uma boa autoestima alta? Né? Então, eu acho legal porque, por exemplo, tem uma pessoa, uma vez eu vi uma entrevista que essa mocinha, ela trabalhava de atriz, grupo de teatro, assim, né? E nos personagens, ela se via, né, nesse lugar de uma pessoa com boa autoestima. E aquilo começou a trabalhar nela, porque você vai criando campos, você vai criando áreas, né? É muito interessante essa questão aqui dentro da nossa mente. Então, como é agir como se fosse, né? Pode ser que não vá mudar a tua regra mental, a tua crença mental, mas começa a mudar o seu tipo de comportamento com você. Então, agir como se você fosse uma pessoa com uma boa autoestima, começa a agir em pequenas coisas. O que uma pessoa com boa autoestima ela faz? Ela pensa, que atitudes que ela tem com ela mesma, com o outro. Então, começa a agir assim, né? Haja como se fosse. Isso é muito importante, porque você começa a criar outra trilha também, né? O teu comportamento passa a mudar. E aí sim você pode pensar, né, como se alguém com autoestima, enfim, você passa a se achar também valioso, né? E assim, como é que essa pessoa agiria nessa situação? Enfim, isso começa a quebrar um ciclo, é como se fosse uma engrenagem. Então, se você não consegue mexer na crença, né? Pensamentos, lembra quando a gente falou no início? A gente trouxe alguns momentos aqui falando sobre como que é transformado os nossos sentimentos. Então, ele começa lá no pensamento. Existe uma crença que me faz pensar algo, me faz sentir, logo me comporto. Isso é como se fosse uma engrenagem que um vai gerando junto com o outro, sabe? Do jeito que um já vai gerando, ele automaticamente vai gerando a outra roda. Então, se eu mexo no comportamento, pode ser que esses movimentos comecem a mudar, né? Então, a gente começa a validar, porque você começa a ter vivências a respeito disso, né? Então, essa é uma das práticas aí que eu gosto muito de trazer e a gente passa a fazer. Uma outra coisa que eu quero convidar você a fazer agora é que você, por exemplo, pegue papel e lápis. E no meio desse papel, eu quero que você desenhe aí no centro desse papel um bonequinho, uma bonequinha que vai representar você. Isso. E ao redor dessa figura, desse bonequinho de você, eu quero que você faça 5 setinhas. E escreve em cada uma dessas setinhas frases positivas de alguém que foi importante para você, de alguém importante na sua vida, que essa pessoa já tenha falado para você que te marcou de alguma forma. É importante identificar aí quem é essa pessoa, né? Escreve o nome dela ou coloca qual que é um desenho, enfim. Mas coloca aí 5 frases de pessoas importantes que elas te falaram, que foram positivas para você. Dá um tempinho, se precisar dar uma pausa aqui e depois você dá continuidade. E agora, do outro lado da folha, você vai virar a folha, eu quero que você desenhe esse mesmo bonequinho, que também representa você. E coloca 5 setinhas ao redor, do mesmo jeito. Mas aqui eu quero que você escreva 5 frases de pessoas importantes na sua vida. Mas agora, essas frases elas são negativas. Essas frases elas foram negativas na sua construção. E eu quero que você represente essas pessoas com nomes ou com desenho, enfim. Também, se precisar dar uma pausa aqui, traz essas frases que mais te marcaram. O que você ouvia? Você é um traste? Você dá muito trabalho? Peste? Você atrapalhou minha vida? Amostrada, metida? Que frases que você ouvia quando você era criança, por exemplo? Quais são as frases que mais te marcaram?
eu não aguento mais você me dá muito trabalho, enfim, coisas que você vai lembrando aí, vai anotando. Se precisar dar uma pausa, e no próximo passo, eu quero que você pegue essas frases e você vai rabiscar. Com força, com vontade, você vai rabiscar essas frases negativas. E você vai substituir essas frases por frases positivas, né? Por exemplo, imagine uma pessoa que ela ouça muito que ela era amostrada, metida, sei lá, alguma coisa assim. E era uma criança que de repente gostava de vinha e por ser feliz, assim, alegre, ela dava risada e gostava de se divertir. Então, risca o amostrado, risca o metida, tenta trazer qual era a intenção ali? Será que era ser amostrada? E coloca, eu sou alegre, eu sou ágil, eu sou espontânea. De repente, essa criança estava falando de uma alegria, de um lugar de espontaneidade, até que isso foi tão, como eu posso dizer, foi reprimido. Essa criança já não consegue, né? Esse adulto virou e ele não consegue mais ser. Então, risque as frases negativas e vai substituir por essas frases que falem algo que realmente você é. Não o que algumas pessoas trouxeram em algum dia de forma errônea, de forma errada, porque ela interpretou alguma atitude que você teve do jeito que ela era. Ela tá falando muito das coisas dela. Escreve aí essas frases. Escreve algumas dessas lembranças, enfim. Ok? E se você ouviu esse áudio até aqui, compartilha. Hoje é sábado, é dia no grupo da gente compartilhar alguns movimentos. Compartilha se algumas dessas frases que vieram tem a ver com a sua infância. Se algumas dessas frases que vieram que te marcaram de forma negativa tem a ver com a tua infância, se você se sentir à vontade, é claro. Compartilha com a gente. Até mais. Tchau, tchau.